Olá, meu nome é Abigail Monroe, tenho 48 anos e vivo no interior do Texas, em Lebu. Sou dona de uma pequena padaria, herdada de meu pai, que sempre dizia que o pão mais importante é aquele que não conseguimos ver. Cresci com o aroma da farinha no ar, o café forte na chaleira e o som das pessoas chegando cedo à procura de um pão quente e uma boa conversa. A vida sempre foi assim: acordar antes do sol, colocar a mão na massa, atender os clientes com um sorriso, mesmo quando dentro de mim tudo pedia silêncio. Fui sempre vista como a mulher forte da cidade, que nunca faltava ao culto, nunca perdia um dia de trabalho e sempre tinha uma palavra de ânimo para os outros. Mas o que ninguém sabia era que eu também estava cansada. Não um cansaço físico, que se resolve com uma boa noite de sono, mas uma fadiga estranha, um peso que me consumia, que se enraizava nos meus ossos. Mesmo nos dias tranquilos, quando dormia bem e me alimentava corretamente, acordava como se tivesse lutado contra algo invisível durante toda a noite. Tentava ignorar, mas havia uma inquietação crescente em minha alma. Eu tentava cantar no culto, mas minha voz parecia não alcançar o teto. Orava, mas sentia Deus distante, silencioso. Comecei a questionar se isso era só o efeito da idade ou se havia algo mais. Fiz exames, mas tudo estava normal. Ouvi de todos que eu precisava descansar, tirar férias, desacelerar, mas ninguém compreendia que não era apenas o corpo que estava exausto. Era um vazio sem nome, uma angústia sem motivo, como se carregasse um fardo que não era meu, mas que não conseguia soltar. Mesmo nos dias mais bonitos, com a padaria cheia e meus netos brincando no quintal, sentia um aperto no peito, como se algo estivesse me chamando e eu tentasse não ouvir. E então aconteceu. Numa manhã qualquer, por volta das 5h30 da manhã, enquanto misturava massa, como fazia mais de 20 anos, senti meu corpo travar. Não foi dor, mas uma sensação estranha, como se o mundo estivesse desacelerando. Tentei chamar por alguém, mas não consegui. O saco de farinha caiu no chão, e naquele momento, tudo ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma leveza, mas também um medo inexplicável. Quando tudo escureceu, pensei que tivesse desmaiado. Não senti dor, não houve gritos ou desespero. Foi como se alguém tivesse simplesmente desligado o mundo ao meu redor. O mais estranho foi que ainda estava consciente. Era como se tivesse acordado em outro lugar, mas sem me mover. Ouvi o som da pá mecânica batendo contra a massa, o tic-tac do relógio antigo na parede. De repente me vi caída no chão da padaria, com o rosto pálido e a mão ainda suja de farinha. Aquilo me chocou. Vi meu corpo estendido, mas estava de pé, ou pelo menos parecia estar. Não sentia meus pés tocando o chão, como se estivesse flutuando. O mais assustador não foi ver meu corpo, mas a paz que senti longe dele. Não havia mais aquele cansaço esmagador, nem a dor nas costas que me acompanhava há anos. A ansiedade matinal, o aperto no peito, o peso nos ombros, tudo isso havia desaparecido. Era como se eu finalmente tivesse tirado uma mochila cheia de pedras que carregava sem perceber. Mas ao mesmo tempo, havia um desconforto. Não sabia para onde ir. E o tempo parecia ter parado. A luz da padaria se tornava mais fraca, como se o ambiente estivesse se dissolvendo lentamente. E então ouvi um som suave, como o vento passando por folhas secas. Junto a esse som, uma presença se fez sentir. Não vi rosto algum naquele momento, mas senti algo me envolvendo, algo que sempre esteve comigo, mas que eu nunca havia notado. Não houve palavras, mas uma pergunta ecoou dentro de mim, como se a própria eternidade estivesse falando diretamente ao meu espírito. Abigail, por que você nunca descansou em mim? Aquela simples pergunta me despedaçou. Foi como se minha alma tivesse sido rasgada. Naquele momento percebi, nunca confiei completamente em Deus. Eu confiava no meu trabalho, na minha força, no meu controle. Dizia que entregava tudo a Ele, mas sempre pegava tudo de volta. Eu orava as palavras certas, dizia os versículos corretos, mas no fundo, carregava tudo sozinha. Eu chorava nas madrugadas, escondida no banheiro, e depois dizia a todos que estava bem. Mas ali fora do meu corpo, diante dessa presença divina que começava a entender, não pude mais mentir para mim mesma. O silêncio que antes me assustava agora me confrontava com a verdade. Eu fui conduzida à luz. A padaria desapareceu, e eu fui envolvida por uma atmosfera indescritível, um lugar que não era céu, mas também não era terra. Era o limiar entre um mundo e outro.
E nesse lugar, algo ou alguém me aguardava. Não sei quanto tempo permaneci ali, nesse espaço entre mundos, sem relógios, apenas a sensação de que tudo que era superficial ficou para trás, e só restou o que é eterno. Então uma figura começou a se aproximar. Não tinha pressa, mas também não hesitava. Caminhava como quem sempre soubera exatamente onde eu estaria, como quem me conhecia antes mesmo de eu nascer. A luz ao redor dele era diferente de tudo que já vi. Não feria os olhos, mas atravessava minha alma. Quanto mais ele se aproximava, mais eu sentia como se estivesse sendo desvendada por completo. Quando parou diante de mim, não houve apresentações. Não foi preciso. Meu espírito sabia. Era Jesus. Não o Jesus das pinturas na minha sala, nem o das cruzes de madeira da minha infância. Era mais que isso. Era a própria verdade em forma de presença. Uma majestade serena que me fez estremecer por dentro. Não consegui dizer nada, apenas baixei os olhos. Pela primeira vez não estava envergonhada do meu pecado, mas do fardo que insistia em carregar sozinha. O cansaço que sempre ignorei, que disfarcei com força e palavras prontas, agora era como um espelho escancarado diante de mim. Foi então que ele falou: "Você aprendeu a dar pão aos outros, mas nunca me deixou ser o seu sustento." Eu desabei por dentro, porque aquilo era a mais pura verdade. Passei a vida inteira cuidando de todos, dos filhos, dos netos, dos vizinhos, dos membros da igreja, sempre pronta, sempre disponível. Mas por dentro, estava seca, faminta por algo que só ele poderia me dar, se eu tivesse deixado. Então Jesus estendeu a mão. Quando ele fez isso, tudo que eu carregava em silêncio começou a aparecer diante de nós. Fardos que eu nem sabia que estavam comigo, mágoas nunca curadas, palavras que me feriram na infância, traumas de perdas, cobranças que eu impunha a mim mesma, e o pior de tudo, o medo de ser fraca. Jesus olhou para tudo aquilo e disse, com ternura: "Você achava que descansar era desistir, mas descansar em mim é confiar." Eu chorei. Chorei como uma criança, como alguém que havia segurado tudo por tanto tempo, que já nem lembrava mais o que era se entregar completamente. Então ele fez algo que jamais vou esquecer. Ele tocou meu peito e disse: "Eu vim para tirar esse peso de você, pois nunca foi sua missão carregar isso sozinha." Naquele instante senti algo se libertar de dentro de mim, como se todas as noites mal dormidas, todas as lágrimas que guardei e toda a exaustão que eu não entendia fossem puxadas com um único gesto. Não era apenas um alívio, era como se minha alma tivesse, pela primeira vez em anos, respirado profundamente. E pela primeira vez, desde que morri, eu me senti realmente viva. Jesus sorriu, mas não era um sorriso comum. Parecia que ele estava dizendo, sem palavras: "Agora sim, podemos começar." E naquele momento, soube que o que viria a seguir não era juízo, mas revelação. Quanto mais eu olhava para ele, mais sentia cada parte da minha alma sendo restaurada, como se rachaduras internas estivessem sendo preenchidas por uma paz que nunca havia encontrado neste mundo. Então ele falou algo que me arrepiou: "Você não morreu porque estava cansada fisicamente, Abigail. Sua alma estava exausta, porque havia coisas que você nunca me permitiu tocar." Antes que eu pudesse entender o que ele queria dizer, o ambiente ao nosso redor mudou. Era como se estivéssemos flutuando em um espaço sem chão nem céu, e imagens começaram a aparecer no ar, como memórias vivas. Era minha vida, mas não aquelas partes que eu mostrava ao mundo. Eram momentos silenciosos, esquecidos, até mesmo de mim mesma. Jesus me mostrava e explicava. Primeiro vi-me com pouco mais de 20 anos, tentando agradar a todos e esquecendo de mim mesma, sempre dizendo sim, mesmo quando tudo em mim pedia ajuda. Ele tocou meu ombro e disse: "Esse foi o dia em que você começou a trocar a fé pela força. Passou a confiar no que podia fazer, em vez de confiar em mim." A cena mudou, e agora eu vi a minha versão anos depois, tentando ser a mãe perfeita, a líder perfeita, a mulher que não podia errar. A cada exigência que eu colocava sobre mim, uma pedra aparecia nas minhas costas. Quando a cena terminou, eu estava curvada e nem sabia mais como andar ereta. O perfeccionismo que você chamava de responsabilidade era apenas orgulho disfarçado. Você achava que precisava manter tudo em pé, mas nunca me pediu para segurar isso com você. Ele disse. Doeu ouvir aquelas palavras, mas doeu porque eram a pura verdade. Jesus me mostrou uma tarde simples, na minha cozinha, chorando baixinho enquanto lavava a louça.
Naquele dia, eu havia sido mal interpretada por alguém da igreja, e o comentário me feriu profundamente. Mas como sempre, sorri para todos e engoli a dor. Jesus então disse: "Você chamou isso de maturidade, mas era apenas medo de parecer frágil, e isso também te afastava de mim." Ali naquele momento, tudo dentro de mim parecia desabar, porque percebi que o cansaço não vinha do trabalho físico. Ele vinha de não ser honesta comigo mesma, nem com Deus. Vinha de esconder as minhas dores e continuar servindo como se tudo estivesse bem. Vinha de sorrir por fora e silenciar por dentro. Jesus olhou nos meus olhos e disse: "Não é pecado se sentir fraca. Pecado é esconder isso de mim." E então algo ainda mais profundo aconteceu. Jesus estendeu a mão e me levou a ver 3 figuras bíblicas, mas não apenas como histórias. Eu os via como se estivesse lá com eles. Primeiro vi Elias debaixo de um zimbro, cansado e pedindo a morte. Ele achava que estava falhando, mas só precisava de descanso e direção. Eu entendi na hora que até os profetas se esgotam e Deus não os rejeita por isso. Depois vi Jonas dormindo no porão de um navio, tentando fugir do seu chamado. Às vezes o cansaço é uma fuga, é a alma tentando se esconder de algo que sabe que precisa enfrentar. Aquela cena me expôs. Eu também fugi de conversas difíceis, de reconciliações, de decisões espirituais que adiei por medo. Por fim vi o povo de Israel caminhando em círculos no deserto, murmurando de cansaço, mesmo com o pão caindo do céu. Eles tinham provisão, mas não direção. E quem perde a direção nunca encontra descanso. Eu respirei fundo. As lágrimas agora não eram apenas de dor, mas de revelação. Jesus me olhou com ternura e disse: "Agora você sabe que o verdadeiro cansaço não vem da caminhada, mas de caminhar sem mim." E foi naquele silêncio cheio de verdade que meu coração começou a entender que Deus não queria apenas me aliviar. Ele queria me alinhar, me reconstruir, me ensinar a viver de uma forma que não me destruísse aos poucos por dentro. Depois desse momento de entrega, o ambiente ao nosso redor começou a mudar. Não foi algo brusco. Era como se a atmosfera estivesse sendo transformada pela presença de algo que eu ainda não compreendia completamente. Tudo ficou mais claro, mais leve, e percebi que estava sendo levada a um lugar onde as palavras humanas não podiam alcançar. Jesus caminhava à minha frente, e eu o seguia sem pressa, sem medo. Meus pés não tocavam o chão, mas eu me sentia mais firme do que nunca. O peso havia desaparecido, o nó na garganta, a pressão no peito, o sentimento de que tudo dependia de mim. Tudo isso havia desaparecido. Pela primeira vez em muitos anos, eu respirava de verdade. À medida que avançávamos, comecei a ouvir um som ao longe. Era o som de águas correndo. Não era um rio comum, mas algo mais profundo, mais vivo. O som atravessava tudo dentro de mim. Jesus apontou à frente e disse, com serenidade: "Ali, Abigail, aquilo que você buscou a vida toda está ali." Olhei e vi que o que se estendia diante de mim não era um lugar. Era uma promessa. Um rio cristalino fluía por um vale coberto por uma luz que não vinha do sol. As águas não apenas cintilavam, elas pareciam ter vida própria, pulsando com a mesma energia que agora corria dentro de mim. Na margem, árvores imponentes estendiam suas raízes até o rio, e seus frutos exalavam um aroma doce, algo que eu nunca havia sentido, mas sempre desejei. Jesus se aproximou do rio, e sem dizer uma palavra, tocou a superfície com a ponta dos dedos. O toque dele gerou ondas suaves, e onde a água se espalhava, uma paz envolvia tudo ao redor. Não era uma paz comum, como a que vem após um choro, era algo mais profundo, como se tudo dentro de mim tivesse finalmente encontrado seu lugar, como se eu fosse restaurado ao plano de Deus para minha vida. Ele me olhou com ternura, sem julgamento, sem exigências, apenas oferecendo descanso. Um descanso que não dependia de circunstâncias. Então ele falou: "Abigail, isso é o que você poderia ter vivido, o que sempre quis para você. Eu nunca quis que você vivesse carregando fardos. Eu queria que você vivesse na minha presença." Essas palavras tocaram meu coração. Eu finalmente entendi que o cansaço que me consumia não era natural, mas o reflexo de uma desconexão. Eu fiz muito por Deus, mas vivi pouco com Ele. Jesus me chamou para a margem do rio e me convidou a colocar os pés na água. Quando fiz isso, a água não apenas tocava minha pele, mas parecia curar algo em meu interior. Memórias dolorosas que estavam escondidas surgiram, mas desapareceram como vapor.
Então ele me disse algo que ficou gravado em minha alma. O descanso que eu ofereço não é uma pausa, é uma posição. Quem anda comigo não precisa esperar pelo céu para descansar. Pode viver na terra com a alma em paz. Sentei-me na margem por alguns momentos, apenas existindo, sem pressa, e aquilo foi suficiente. Eu que passei a vida tentando ser útil, finalmente compreendi que Deus me queria, antes de tudo, presente, inteira, verdadeira. Foi ali à beira daquele rio que experimentei o que as Escrituras sempre prometeram: o refrigério, não como algo momentâneo, mas como um estado constante de ser. Enquanto eu olhava para a água, Jesus colocou a mão sobre meu ombro e disse: Abigail, agora que você sabe o que é descanso, está pronta para voltar. O silêncio ao nosso redor foi quebrado por um leve sopro de vento que me envolveu como um abraço. Jesus se levantou, e quando olhei em seus olhos pela última vez, vi algo que nunca percebi com tanta clareza: compaixão sem pressa, amor incondicional, e uma paz que não precisava de explicações. Ele sorriu, e naquele sorriso havia um chamado. Soube então que meu tempo ali havia chegado ao fim. Senti meu corpo sendo puxado de volta, como se a gravidade da vida me chamasse, mas desta vez eu não resisti. Agora sabia que o verdadeiro descanso não estava apenas naquele lugar celestial, mas estava em Jesus, e Ele iria comigo. O cenário ao meu redor começou a desaparecer. A luz se tornou opaca, o som do rio se afastou aos poucos, e os sentidos terrenos começaram a retornar. Ouvi vozes, passos apressados, e alguém chorando meu nome. Abigail. Abigail, fica comigo. A voz era da minha neta mais velha, assustada e chorando. Abri os olhos devagar, e a luz do teto da padaria me cegou momentaneamente. Meus pulmões ardiam. Era como se estivesse respirando pela primeira vez. Um paramédico, surpreso, exclamou: Ela voltou, pressão estabilizada. Vamos levá-la agora. Não entendi exatamente o que aconteceu nos minutos seguintes, mas sei que fui colocada em uma maca, com oxigênio no rosto, coberta por um cobertor. O som das sirenes parecia distante, como se ainda houvesse uma parte de mim entre dois mundos, mas dentro de mim havia uma certeza: eu não era mais a mesma. Meus olhos percorriam a ambulância, mas internamente eu ainda estava na beira daquele rio, ainda sentia a água nos meus pés, o vento suave e a voz de Jesus dizendo: Você nunca foi feita para carregar tudo sozinha. Naquela madrugada no hospital, os médicos disseram que eu havia sofrido um colapso respiratório seguido de uma parada cardíaca. Fiquei sem pulso por mais de 4 minutos, mas ninguém soube explicar como eu havia voltado. A única coisa que sabiam era que eu estava viva. Mas na verdade, agora eu estava verdadeiramente viva. Os dias seguintes foram silenciosos. Eu falava pouco, mas observava muito. A cidade, as ruas, os rostos, tudo parecia ter um novo tom. Era como se o mundo tivesse desacelerado, e pela primeira vez, eu pudesse ouvir Deus em cada detalhe. O cheiro do pão saindo do forno, o riso da minha neta brincando no quintal, o sol atravessando a cortina da sala. Antes tudo isso fazia parte do cenário. Agora era Deus sussurrando, me lembrando de descansar nele, mesmo no meio da rotina. Algo em mim havia mudado de forma definitiva. Eu não orava mais da mesma maneira. Antes pedia a Deus forças para suportar a vida. Agora pedia permissão para que Ele carregasse comigo. Os dias continuaram corridos. A padaria seguia funcionando, mas a Abigail que voltou aprendeu a viver de forma leve. Não porque a vida se tornou mais fácil, mas porque minha alma encontrou descanso. Se você está ouvindo isso agora, talvez o que eu vou dizer seja o que você precisa ouvir. Talvez você esteja cansado, mas não aquele cansaço que um fim de semana resolve. Estou falando de um peso interior, uma exaustão que você mal consegue entender. Você tenta se distrair, mas o vazio persiste. Foi assim que tudo começou comigo. Achei que fosse apenas a rotina, o trabalho, as obrigações, o peso das responsabilidades. Mas no fundo, havia algo muito mais profundo acontecendo. E só percebi quando fui parar do outro lado da vida. Foi lá que eu descobri que meu cansaço tinha nome. Não era apenas estresse, era desconexão. Era Deus tentando me chamar há anos, mas eu estava ocupada demais para ouvir. Eu orava por obrigação, dizia que confiava nele, mas carregava tudo sozinha. Muitas pessoas vivem assim, fazem tudo certo por fora, mas por dentro estão ruindo. Por quê?
porque aprendemos a funcionar, mas desaprendemos a descansar. E o pior, muitos pensam que descanso é lazer, mas o descanso verdadeiro não é físico, é espiritual. Ele começa quando admitimos que não podemos mais, quando paramos de fingir que conseguimos, e simplesmente dizemos a Deus: eu preciso de ajuda. Jesus me disse algo que nunca vou esquecer: você nunca foi feita para carregar tudo sozinha. Se você está se sentindo prestes a colapsar ou já está quebrado por dentro, preste atenção. Isso pode não ser fraqueza, pode ser Deus te chamando de volta para Ele. Essa dor silenciosa pode ser o céu tentando te acordar. Jesus não está te pedindo forças. Ele não está esperando que você melhore. Ele só quer uma coisa: que você pare de lutar sozinho. Ele continua chamando, assim como me chamou: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é apenas uma frase bonita. É uma realidade. Eu morri por alguns minutos e voltei. Mas o que realmente me trouxe de volta foi o descanso que encontrei em Jesus. Descanso de verdade. Não uma pausa, não um suspiro, mas paz, direção e alívio. Você pode experimentar isso agora. E não precisa esperar a vida parar para isso acontecer. Se você chegou até aqui, não ignore o que sentiu. Talvez Deus esteja usando até este vídeo para falar com você. Não endureça o coração. Se você está cansado, talvez seja a hora de parar de tentar aguentar e começar a confiar. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.